bem-vindos a mais um episódio do Voz de Mulher. E agora com uma segunda vez, não é? Minha querida Vera, desta vez vai. Desta vez vai sair. Obrigada mais uma vez por teres aceito novamente este convite, por estares aqui a contar a tua história. Desta vez vai. O vídeo era para ser feito em outubro, não é? Para Outubro Rosa. Mas há histórias que não têm que ser contadas só nesse mês de consciencialização. Portanto, a qualquer altura é ótima para falarmos sobre esta doença, sobre este bicho. E por isso estamos aqui novamente. Veríssima, como estás? Estou ótima, sinto bem. Bem, renovadíssima. Sim. Depois de estar em África. Não é? Não, nota-se logo um bronze. Sol magnífico. Logo um bronze. Estamos as duas acabadinhas de chegar da África, não é? Tu foste para Cabo Verde. Exato. Vem logo uma emoção diferente, muito não é? bom, Viver assim um calor que não se vive noutro sítio. Deu para renovar todas as energias. Sim, estava a precisar. Acredito. Acho que ir lá não tem como. Aquecer um bocadinho o coração. Já não ias lá há quanto tempo? Há 17. Uau, então foi mesmo um ir renovar completo. Um encher. Completo, sim, ainda bem. Vera, vamos falar um bocado sobre ti, sobre a tua história, não é? E antes de chegarmos à história da vida adulta, quero sempre falar um bocado da tua infância, do teu, né, de como é que foi a tua infância, o teu processo, o teu enquadramento familiar. Nasceste aqui? Não? Nasci aqui, sou de Vila Franca, a minha mãe é de Moçambique, o meu pai é de Évora. Tive sempre uma infância feliz, nunca me faltou nada, graças a Deus, apesar de ser pais separados. Okay. A minha mãe sempre foi... Os teus pais separaram-se logo muito cedo ou... Assim que eu nasci. Ok, portanto, tu não tens memória de ter os teus pais juntos? Não. Ok. Não. E como é que foi crescer com uma mãe a solo? Foi bom. Foi uma mãe e um pai, sim. Ok. Mas sempre tive contacto com o meu pai, mas a minha mãe fez o papel dos dois ali muito bem. Muito bem vincados. Nunca falhou, não. Nunca falhou nada. Não. Tens irmãos? Tenho mais 6, 3 da parte do pai e 3 da parte da mãe. Ok. E aí tu neste leque, és a mais velha? Sou a mais nova. A mais nova? No meio de 6. Codezinha então, no meio de... Mimada por ser a codezinha? Não. Nada? Não, até pelo contrário. Talvez por teres crescido também só com a mãe, então assim mais ter ali um outro power também, se foste o último apoio da tua mãe, não é? Se calhar o último irmão também não, a gente morávamos os 4 juntos, eu, os meus irmãos e a minha mãe, neste caso éramos 5, mas não, nunca senti aquela diferença de ser a única menina, não. Ok, portanto a única Eles só eram mesmo chatos. Naquela fase da adolescência, passei mal, mas tirando isso. E tu foste uma adolescente... Rebelde. Então como é que é ter uma irmã rebelde, não é? Para começar. Não deve de ser fácil, por isso é que eu sempre disse, não queria ter filhas, mulheres. Porque sabias como é que tu tinhas sido. Então, e o universo também ajudou-te. Conspirou, é isso, por favor. Então fizeste bem também todo o trabalho de casa. Sim. Sempre estiveste pela mesma zona, portanto sempre aqui sempre aqui por Alverca. Por Alverca, nunca saíste, portanto estiveste sempre aí a mesma dia. Na escola, como é que eras? Como é que era a Vera, estudante? Eu nunca gostei de estudar, mas fiz o meu 12º ano na mesma. E... A ferro, mas foi... Sim, mas tirei. E sempre fui assim, sempre fui rebelde, sempre gostaste de viver. Sim. No intenso. É duro de comer. Como é que, chegando à vida adulta, não é? Como é que tu acabas por... como é que tornas mãe, não é? Construir a tua família, como é que esse processo todo, de parte familiar, não é? A Vera, de sair de casa, foi com que idade? Com que idade é que eu saí de casa? Há 9 anos. Há 9 anos é que eu casei. Entrou o Ricardo na minha vida há 12. O Ricardo entrou na minha vida há 12, sim. Mas casei há 9. Entretanto, não podia ser mãe. Andámos ali numa luta constante. Queriam que eu assinasse um papel de como me responsabilizava, que não me queria tirar o útero. Então isto era tudo meu, não é? Claro. E ficou tudo contra mim, que diziam que eu tinha que tirar para o meu bem, e eu disse que não. E passado 3 meses estava grávida do meu Lucas. Como é que se lida enquanto, não é, mulher, tu querias constituir a tua família, e como é que tu recebes a notícia que não podes ter e que tens que retirar? Portanto, é logo a hipótese de que mesmo se houvesse, iam retirar. Fiz bastantes tratamentos e não conseguia, e não é fácil de lidar. Chorei muito nesse dia, e o Ricardo mais uma vez estava ali
e apoiou-me na decisão de eu não tirar. Estava tudo contra mim, o mundo estava contra mim, mas o Ricardo lá entendeu que era aquilo que eu queria. Tinha que ser. E passado 3 meses, quando eu lhe disse que estava, que o meu período só falhou um dia, e eu na minha cabeça eu disse, eu estou grávida, vou fazer o teste de manhã cedo, antes de ele sair. Eu disse, é já. E fui, e aquilo estava positivo, eu disse, não pode ser, fartei-me de chorar. Mas estava mesmo grávida. E no meio disto tudo, porque tinhas a ideia que não podias mesmo ter filhos, não havia possibilidade nenhuma. Sim. Como é que se mantém essa esperança de que, não, eu quero ser mãe, vou continuar a tentar, e recusaste retirassem-te o teu órgão reprodutor? Porque como é que se ganha esta força? Eu sentia que tinha que ser. Era aquilo que eu queria e lutaste para tal, e o universo também ajudou-te para. Sim. Como é que se recebe depois um positivo, não é? No meio de... Foi muito bom. Eu amo estar grávida. O Ricardo sabe que eu gosto muito de estar... Sempre foram gravidezes tranquilas? Sim, sempre... as duas. Sim. Por acaso também adorei estar grávida. Adoro estar grávida. Adoro a hora do parto, por acaso. Só as contrações é que chateiam ali um bocadinho, mas a hora de vir é muito bom. Muito bom. Por acaso é bom ter esse feedback, porque nós temos sempre, primeiro porque nos vendem sempre a história de que a gravidez é perfeita e depois o parto é horrível é mentira. E pronto, eu acho que o não traumatizar, primeiro que ainda não é mãe nesse sentido, e depois porque cada gravidez é uma gravidez, cada parto é um parto. Sim. E acho que, quer dizer, faz parte da nossa natureza, não é? E se abraçarmos aquele momento de outra forma, não é? Porque acho que é toda uma energia que nós estamos ali a colocar de trazer alguém ao mundo. É lindo. E acho que é todo assim, eu concordo. Tive um parto muito longo e podia ser daquelas pessoas que iam dizer tipo, estou traumatizada, não quero mais ser mãe, porque foi 20 horas de trabalho de parto para depois acabar numa cesariana. Então podia acabei na cesariana, portanto eu podia estar completamente traumatizada, nem sequer quero. Eu estive ali a sofrer um bocadinho, feita parva, não é? Porque eu não queria levar epidural, porque a minha mãe dizia assim, não Vera, no tempo da mãe não se levava nada disso, tu não aceites. E o Ricardo, leva isso, porque a minha mãe diz que não é preciso. Fiquei 9 horas a sofrer. Olha, igual. E ao fim das 9 eu disse, não, vou levar isto. Levei e passado 15 minutos o Lucas estava cá. Mas eu demorei também muito tempo, levei 10 horas para aceitar e também estava, não quero. E também foi o pai da minha filha que estava sempre, mas por favor, tipo, toma alguma coisa. Acho que ele já estava em pânico já de me ver também. Não é porque a gente se tentar lembrar. Eu não consigo lembrar da intensidade da dor que foi, mas lembro que no momento estava... Ora, aí está. Exato. É nesse sentido que eu... mas depois na hora do parto aquilo é tudo mágico. Sim. Mágico. E acabas, é literalmente em questões de segundos, assim que tens o teu filho nos braços, pelo menos lindo, aquelas dores, é lindo. Esqueci completamente. E eu quando tive cesariana, tive ali muito aquele momento de eu quero ouvir a minha criança. E disse, não me vou desligar, pois não, eu quero ouvir. Eu disse, não vai estar. E disse, mas não vou desligar, que quero ouvir a minha criança. É lindo. Acho que é dos momentos mais lindos, mesmo da nossa vida toda. Não, realmente aquele momento é sempre, não tem explicação. É único. Eles estão ao nosso lado, eles estão ali, mas não sabem o que é sentir o que nós sentimos. Sim, eles não têm noção daquele, não é? Porque o amor depois vai crescendo ali. É lindo. E nós do nada temos ali um ser tipo, ok, fui eu que fiz isto. Exatamente. Fui eu que trouxe esta criança ao mundo. Como assim? Agora qual é dos momentos mais lindos. É magnífico. E se pudesse tinha mais, mas já não penso mais nisso. Agora já estás... Não, já estou super despachada. Eu gostava de ter 6 filhos. Sim, também estava já prontíssima para... de ter 6 filhos. Sempre gostei muito de... E os teus filhos têm um pouco de diferença de idade? Não chega a 2 anos. Portanto, também foi rapidamente para quem não podia ter filhos, não é? Também e o médico da maternidade Alfredo da Costa, quando eu fui para lá para ir fazer outro exame, quando eu lhe disse, não vai poder tocar, que eu estou... Vera, você não é normal. Eu disse, então, já está o segundo. Já tem há toda uma luz aí que realmente... Alguém me guia. Tudo o que parece contraditório, que diz que não vai ser possível, está cá a Vera a dizer sim. É? Eu vou-vos provar que é. E como é que foi ser mãe assim, de 2 de seguida, não é? Sem ter... Foram os 2 igualmente planeados ou foi tudo... Não, o Lucas foi. O Luan veio da creche, até porque o pai já não queria mais. Eu dizia, mas eu quero mais um, não é? E como é que se vive esse momento de saber um segundo? Assustei-me. Porque o primeiro, por mais que fosse planeado, ok, sim. Boa. Agora, mas o segundo assustou-me um bocadinho porque o outro era bebê. Exato. E eu ia andar a carregar e a barriga grande, mas correu muito bem. Também tiveste gravidez tranquila, também foi um parto também super tranquilo. Do Luan eu corri para parir, porque me queriam internar.
queriam-me internar porque ele não estava para induzir. Eu disse, não vou ficar tantos dias sem ver o meu Lucas. Corri naquela noite e ele, às 5 da manhã, começou a dar sinal. Eu disse, é hoje. Ricardo, acorda. Ele disse, é impossível, é agora. Literalmente a prova que tu vais ser sempre, tu vais contrariar o mundo inteiro e vais provar que estás sempre certa naquele momento. Não, eu disse, eu não quero ficar. Mas eu também ia-me induzir o parto e eu disse, eu não quero que o parto seja induzido, então também fiz caminhadas quase. Eu não, corri mesmo. Fui comer picante, tudo o que eu vi que acelera o parto, eu vou corri, fazer. Mas em África usa-se a corrida mesmo. Ok. Principalmente para as mulheres que querem abortar. Para tirar antes, sim, de forma natural. A corrida faz com que a nós mandam-nos andar. Okay. Mas a minha tia estava cá e disse, Vera, se é para nascer hoje, então dá uma corridinha valente, uma subida. Eu não conseguia correr, não ia conseguir correr, porque eu estava mesmo... Mas eu estava a arrebentar, mas quilos, não conseguia, eu disse, isto é para... Eu ganhei 16 dos dois. Eu já a andar, 16 já era a minha caminhada já era uma corrida para mim. Mas eu andar era de obrigação. O Ricardo é que me obrigava a andar, para mim era um martírio andar. Mas naquela noite corri e valeu a pena. Foi o que... E como é que é ser mãe de 2 meninos? Como é que é ser a única menina da casa? Epá, aquilo por vezes não parece ser só 2 meninos, parecem 3 a contar com o pai. Mas é bom, é bom. É mágico, é diferente. E não me faz confusão ser a única. Não... É mega proteção. Também foste habituada, quer dizer, cresceste também... Só no meio de homens. No meio de homens, portanto, nada que mudasse a realidade que foi toda a tua vida, na verdade. Não, mas é muito bom. E eu nunca idealizei ter uma menina. Okay, sim, eu não me imagino a ser mãe de menino, por exemplo. Eu era sempre sempre quis menina e então também não me projeto muito como mãe de menino. O Ricardo queria uma menina, mas já não vai, aqui não. Nesta altura do campeonato já nada. Já não vai mais. Vai que... Contrariando todo o universo. Já estão grandes. É o estar despachado, não é? O já estar... Agora vamos retorcer aquilo tudo. É, exato. Voltar outra vez até ao processo todo das fraldas, das noites. As noites. Apesar dele, levantava-se muitas vezes e ia fazer os biberons e tal, mas não é... Não. Sim, acaba por ser, por mais que... Voltar agora outra vez para trás, não. Estar ali por cima. Estou muito bem, vamos continuar a crescer. E eles estão com que idade? Um com 6 e outro com 4. Meu Deus, o tempo está-me a voar. Já estão mesmo... Parece que foi ontem. Exato. O teu segundo nasceu também na mesma altura que a minha. Nós estávamos grávidas também no mesmo ano, 2018. Exatamente. A meu é de setembro. Exatamente, de novembro. Exato, que andámos todos. 2018 foi um ano super fértil, como eu digo. Toda a gente. Estava boa. Toda a gente, sim. Portanto, nós éramos assim numas quantas, no mesmo plano. Éramos muitas. Tudo ali no ano de 2018. E como é que acontece todo este episódio, não é? Como é que o cancro aparece na tua vida? E com que notícia foi no exame? Como é que este episódio aparece pela primeira vez? Aparece quando eu senti que alguma coisa não estava bem, quando tive que amamentar o Lucas pela primeira vez. A minha mama direita era sangue. Não dava, não saía leite. Okay. Ou seja, ele mamava, mas era sangue. E desisti de dar mama logo. Eu acho que dei mama ao Lucas 15 dias, tanto. O Ricardo ajudava-me, dizia, tu consegues, mas aquilo eram umas dores horríveis e eu desisti e optei por secar. E depois de secar, comecei a sentir ali uma bolinha, mas para mim era de secar o leite. Mas depois comecei a entender que aquilo não era de secar o leite, mas eu disse, não, deixa-me ficar com isto só para mim. Ok. Não foste ao médico informar-te logo na altura? Não. Ok. E guardaste só para ti? Sim. Portanto, não partilhaste essa situação? Com o Ricardo partilhei e ele dizia para eu ir ver, eu dizia, não, que o Lucas é bebê, deixa estar. Deixa-o começar a andar ou qualquer coisa. Mas pronto, o Lucas começou a andar e eu engravidei outra vez, tinha que ficar calada, não é? Mais uma vez eu tinha que ficar calada com aquilo. E então, acabaste sempre por anular, não é? Anular. Tu enquanto mulher, uma questão tua enquanto mulher, pelos teus filhos, por saberes que querias estar ali. Mas porque tinhas medo do que poderia ser? Não, porque eu já sabia que era. E não foi, acho que foi a negligência da tua parte de não teres ido mais cedo nesse sentido? Sim. Não me arrependo. Sim, também? Não me arrependo. Nem valia a pena já não havia nada a fazer. E quando resolvi foi quando o Luan começou a andar,
eu disse, agora vamos. E o Ricardo foi comigo e fui fazer os exames, pedi ao médico de família, ele disse, Vera, mas não há necessidade. Eu disse, não, mas eu quero fazer, fui fazer. E nesse dia disseram-me que aquilo era tudo benigno, que era só para eu repetir passado 6 meses. E eu disse, mas é impossível, disse eu à doutora. E ela respondeu, mas aqui quem é a médica? É você ou sou eu? Eu disse, eu sou doente, portanto quem conhece o meu corpo sou eu e não você. Saí dali revoltada e disse, Ricardo, não, Vera, mas tu estás a fazer um filme na tua cabeça. Eu disse, não é, Ricardo, eu conheço o meu corpo. E fui outra vez para o médico de família e pedi-lhe que ele me passasse uns novos exames. E pronto, passado 15 dias, aquilo que era tudo benigno, era tudo maligno. E já num estado... avançado. Como é que um médico, não é, que tu vais fazer um exame e que diz que não está tudo certo e daqui a 6 meses? 6 meses. E é suposto nós, normalmente, ouvirmos os médicos... Para tu morreres, 6 meses para tu morreres. Exato, no fundo... Sim, porque eu já tinha esperado aqueles anos todos, não é? Mais 6 meses. Sim. E como é que... Porque imagina que tinhas ficado, não é? Provavelmente nós vamos cumprir sempre o que os médicos dizem, não é? Por norma, sim. Se o médico está a dizer que é isto, mas lá está, confiando sempre no teu corpo e no teu instinto, procuraste segunda opinião e refazer também esses mesmos exames. Como é que se recebe, não é, a notícia, mesmo tu já tendo... preparada psicologicamente, exato, que não estava, mas fiz de conta que estava. Exato, parece que estamos, não é? Mas o saber... Foi o desabar. Aí, quando eu tive a certeza, foi muito mau. Lembro-me, peguei no telefone, o Ricardo estava do lado de fora, peguei no telefone e só disse à minha mãe, porquê? Porque a minha mãe também teve cancro e é hereditário o meu, mas o meu é um triplo negativo raro, é mais agressivo e tem sempre a probabilidade dele ir para outros órgãos com facilidade, mas... A revolta era... Mas acho que toda a gente, quando o cancro bate à porta, a pergunta é essa, porquê eu? Mas tudo tem uma razão de ser. Era porque eu tinha que passar por isto por algum motivo. O que é que tu pensaste na altura e como é que... Que eu não ia fazer quimioterapia, que eu não ia fazer nada daquilo que... Disse na cara do doutor. E o Ricardo disse ao doutor para esperar que íamos sair e ele disse-me... olhar-me assim no fundo dos meus olhos, ele disse, vamos fazer isto juntos, porque se tu não fizeres, eu não vou ficar com os teus filhos. Eu aí caiu uma ficha, eu disse, ok. E depois a gente só pensa, vou ficar careca, vou ficar sem nada, o que é que vai ser isto? Mas o cabelo até nem custa muito, custa. Mas o que mais dói no cancro é ficar sem... Para mim foi as pestanas e as sobrancelhas. E é o mudar da tua cor, ficas com uma cor doente, é toda aquela expressão de vivacidade que se tira, não é? Sim. É a vergonha de teres que olhar para quem supostamente te conhecia de uma forma e ele te ver de outra e ele continuar a dizer que para ele está tudo bem e que não há nada diferente, mas que tu, no fundo, sabes que está tudo diferente em ti, não é? E depois é a preocupação, vou ficar sem mamas, vou ficar... Quer dizer... Sim, tudo que há sempre pode trazer com a doença. Acabaste por criar uma página para contares a tua história e para partilhares o teu dia-a-dia. Viste isso como uma oportunidade de... Já que estou nesta situação... Sim, para passar força. Passar força a outras pessoas que passam por isto, porque não é fácil, dói muito. A quimioterapia dói muito. E a rede de apoio sentiste que foi importante? Sim. Tinhas a tua rede bem definida, bem estruturada? O meu objetivo era acabar com aquilo o mais rápido possível. Na altura era despachar aquilo, mas chega a uma parte que a gente diz, eu estou a sentir que o corpo está a querer... Sim. Não quer mais aquilo. Fiz sempre tudo em casa, nunca tive grandes problemas, apesar das dores e tal. O Ricardo obrigou-me sempre a tratar dos meus filhos, a fazer as coisas como se eu não tivesse nada, por mais dores que eu tivesse, por mais... E assim levei a minha vida, não... E como é que foi lidar com os teus filhos, né? Porque eram mais pequenos, né? No Covid foi horrível. Eu com quimio e com eles em casa, eu acho que se morasse num terceiro andar eu tinha mandado algum pela janela. Havia aqueles dias em que dói a cabeça, dói o corpo e não queres ouvir nada. Eram bebés. Claro, não entendem o processo
É difícil. É Em difícil. tempo normal, não é? E para quem teve no Covid com crianças, não é? Sem qualquer tipo de doença associada, já foi difícil. É muito não difícil. A passar por esse processo. E como é que foi ser doente oncológica durante o Covid? Porque sabemos perfeitamente que... Horrível, horrível. Que Ninguém naquela te queria altura só tocar, Covid. ninguém te queria tocar, ninguém te queria mexer, ninguém nada. Ninguém nada. Porque já é duro viver uma doença em qualquer fase, em qualquer circunstância. E depois estava tudo muito parado por causa do Covid. Estava tudo parado, exames, análises, tudo o que fosse, primeiro era o Portanto, Covid. a pessoa estava quase condenada em que Sim. não sabia bem quando é que poderia fazer Sim. algum exame ou Mas tive que sempre palminhas que tiveram sempre por trás e conseguiram-me sempre ajudar furar para ali. não sempre ter um acesso Sim, mais rápido. para fazer. Tiveste o acompanhamento no IPO? Não. Ou no hospital? Comecei em Vila Franca e depois fui para outro privado. Muito bem. Como é que houve também toda uma ação de solidariedade, porque o tipo de tratamento que tinha aqui não tinhas. É caríssimo. Primeiro idealizámos ir para a Alemanha, mas depois lá conseguimos ficar por cá e fui seguida pelos melhores, não há dúvidas. Foi mesmo a persistência também de não se ficar, às Sim. vezes, por Sim. uma resposta, Sim. ok, não tenho opções, então o que é que faço? Né? Acho que sentiste muito, toda a gente foi solidária nessa altura. Primeiro porque toda a gente conheceu com vida, né? Toda a gente sabe que a Vera... Eu sempre gostei de viver. Vera é vida e do nada ver a Vera nesta situação, não é? E és mãe, Até mulher, eu paralisei, eu disse, filha. porquê? E é mesmo, lá está, como dizes, perguntamos sempre porquê, não é? E lá está, acho que há sempre questões de nós chegarmos ao IPO, nós vamos ver pessoas todas que nós perguntamos sempre porquê, não é? Se vamos à aula das crianças, perguntamos porquê que estas crianças... Acho não é? que ainda dói mais, essa parte dói muito mais. Que, não é? Que ainda têm toda uma vida, não é? Ainda nem muitos bebés mesmo, então acaba por ser é uma doença que é complicada e nós, quem viveu, e tu já tinhas vivido... Não, e dói processo. porque tu nunca sabes... Foi o que eu cheguei a dizer ao Ricardo, o que mais me custa é que eu vou ter que estar a passar por isto e a realidade é que vejo tanta gente a morrer e tu não sabes em que dimensão é aquilo, não é? Porque é lutar no escuro, como eu costumo dizer, é lutar no escuro e não é fácil, não é de todo fácil. O Voz de Mulher conta com o apoio da loja Sorella, uma loja de roupa feminina caracterizada pela diversidade de estilos, tamanhos e tendências. Visite-nos já em Alverca, na Avenida Capitão Melessas, número 48. Tirando deste processo por onde que passaste, confiaste sempre nos melhores que estiveram ao teu lado, mas procuraste sempre outras alternativas, ficaste sempre pela medicina convencional. Convencional e alternativa também. E alternativa também. Como é que é vista a medicina alternativa nestes casos? Não é? Como é que os médicos... Não aceitam. Não aceitam. E então tem que ser feito tudo quase às escondidas. É mau, porque é um complemento, no fundo. É um complemento, e que muito bom. Trabalhar, os médicos estão aqui para medicar, no fundo, e muitas vezes... Sempre. Desde o início, até antes de começar a fazer quimioterapia, sempre tomei medicação alternativa. Ok, isso foi bom, pelo menos que desde o início tiveste sentiste completamente a diferença? Antes de começar a fazer quimioterapia eu não tinha metade do meu quisto no peito. Ok. A diferença depois que se faz. E até hoje, portanto, hoje estás curada? Sim. Durante 5 anos, lá está, ficas aquele prazo de validade. Não, exato. E tens aquela deficiência durante aqueles 5 anos. Acaba por ser uma doença oncológica, não é? Não vai ser esse... Mas bom, já não estás em tratamentos, mas continuas a ser medicada. Rotinas e tudo mais. E sempre também aliada com a medicina alternativa, sempre abraçada nesse sentido. E acho que devia toda a gente, apesar de ser mais caro, sim, acho que deviam de acreditar mais. Sim, porque faz como, quer dizer, antigamente, não é? Claro que muita gente não havia, exato. Exatamente. Mas é o pensar que se havia vidas que se salvavam também naquela altura, é pensar que as mesinhas, como a gente chama, faziam efeito de alguma forma. Portanto, e há pessoas que estudam realmente tudo o que é a medicina tradicional e natural. E tem o seu efeito, portanto, sem ser com químicos. Eu fiz tudo o que me disseram para eu fazer, eu fiz. Tudo. Tentar tudo, porque a pessoa quer viver, sim, né? Então, sim. Onde houver... Tudo. Dei CBD sim, óleo, também tomava aquilo, dei em tudo.
E foi mesmo, e por acaso vimos agora a falar, porque temos aqui também a loja mesmo aqui em frente, e passámos e estava a comentar sobre isso, porque uma pessoa também tinha passado pelo mesmo e também tomava. Ajuda imenso. Com o efeito que é. E que nenhum médico te vai dizer para o fazer. Não. Sem ser da medicina alternativa, claro, nenhum médico te vai recomendar. Não é? Mas poderia, muita gente pensa que aquilo é droga, mas aquilo não é droga, aquilo é... Sim, são os efeitos que tem, quer dizer... Não, mas não tem efeito secundário nenhum. Não de forma de droga, não é? Quando a pessoa vai fumar em si, mas tem componentes que ajudam. Ajuda bastante, que são anestesiantes. Principalmente para as dores, para tudo. Eu nunca tomei nada de medicação, nem Benurons, nem Brufenes, nem nada para as dores que me foi receitado, nunca tomei nada disso. Nunca. Até porque acho que já é um tipo de medicação que não é propriamente para esse tipo de, e não é natural. De dor, exato, ainda mais, que acaba por ser ali um camuflar de algo que não está no fundo a ser tratado em si. Como é que se vive um cancro deste, não é? Com limites no fundo em que o tratamento era também caríssimo, não é? Mas tentando manter sempre, tens a tua família, não é? Em casa e tentar sempre, os teus filhos não vão percebendo, mas tentar, não é, viver com esta situação. Como é que foi, ou quem foi realmente também o apoio? Claro, o Ricardo sem dúvida foi o teu maior apoio neste sentido, mas como é que se vive dentro de casa, em família, sem ter que desistir, não é? Porque acho também onde se vai arranjar forças neste momento. Epá, não ter de desistir. Eu tive vontade muitas vezes de desistir, porque isto dói muito, não... Mas é tal coisa, eu, quando olhava para os meus filhos eu pensava que tinha que estar, e o Ricardo nunca me deixou ir abaixo. Havia aqueles dias em que eu não queria ver mesmo ninguém, porque precisava de chorar, ou se eu visse alguém sabia que ia chorar, e não é isso, eu não sou assim. E era sempre nele que... Era ele que levava comigo, a minha má disposição, o meu mau humor. Eu acho que ainda fica uma vera pior naquela altura. Mas ele esteve sempre lá. E os meus filhos? Os meus filhos também. O meu Lucas calçava-me de vez em quando, de manhã. O meu Lucas ia-me buscar a bacia para eu não vomitar para o chão. Epá, eu se me tentar lembrar, hoje em dia, o mal que eu passei, ainda ontem disse isto ao Ricardo. Também é quase que não... Ainda bem, no fundo... Não consigo. Acho que quis apagar mesmo da memória o mal que eu passei. Acho que nós, as dores mais intensas, acabamos sempre por esquecer com o tempo. Não é? Por um lado, ainda bem, que ficamos com a parte boa das coisas. Foi um processo duro e tu já tinhas vivido isto com a tua mãe, não é? Como é que, claro que tu tiveste também tiveste um caso de sucesso, então talvez tenha dado também mais esperança em lutar também com isto, porque acho que para quem perde alguém... mas a minha mãe passou muito mal. Ângela, a minha mãe passou muito mal. Eu se olhar, se fizer se a gente meter as duas numa balança... a tua mãe passou muito mal. E o teu ainda era mais raro? O teu caso ainda era mais agressivo, sim. Eu sempre tentei levar isto da melhor maneira possível. Mas aí também pela forma como se leva a vida. Eu acho que os tratamentos também mudaram muito. Exato, a minha mãe vomitava dia e noite, não conseguia comer, eu sempre comi, mesmo sem me apetecer. Lá está, o Ricardo saía do trabalho e ia ver se eu ia comer, ou seja, cheguei ali a um ponto que eu já nem podia ver o Ricardo, porque ele ia à hora do almoço para ver se eu tinha comido. Ele ligava, já comeste, ele só queria era que eu comesse. Mas lá está, a alimentação faz parte, por mais que a gente não tenha vontade de comer, a gente tem que comer, porque temos que ir buscar, para conseguires fazer a quimioterapia sempre tens que ter tudo em ordem, e nunca me faltou, as únicas 2 vezes que não fiz quimio foi por causa do suposto Covid, que eles tinham dito que eu tinha, e eu até hoje continuo a dizer que não tive Covid. Pois, porque lá está, às tantas já nem nós sabemos, na altura já toda a gente tinha, como não tinha, já nem sabia porque o processo é que iria passar, mas ainda pior é para quem tem uma doença que é preciso fazer-se um tratamento e negar-se o tratamento, e param, porque um Covid está ali. Portanto, e sabemos perfeitamente que outras doenças continuavam ali, outras pessoas continuavam com outras doenças, portanto o Covid não era de facto o mais grave no meio. Apanhei isto mesmo na pior altura, foi tudo junto. Sem dúvida, foi tudo junto. Acho que se tornou se calhar mais pesado até
pelo perceber, porque era muito mais dificuldade. Zagaratoso a toda a hora, zagaratoso, eu já não podia ver aqueles senhores enfiarem-me aquilo pelo nariz, já era um desespero, porque sempre antes de fazer a quimio tínhamos que ir fazer exames, análises. Porque o processo era sempre, primeiro vamos saber isto e depois a gente continua, como se o resto fosse secundário, não é? Estamos a falar de doenças muito mais graves do que o próprio Covid na altura. Como é que os teus amigos, né, todos à tua volta, acho que para quem acompanhou a tua página, sentia literalmente o amor de toda a gente ali, e não foi só dos teus amigos, mas de pessoas que não te conheciam e que se uniram muito numa força, né, numa energia que ali estava, e toda a gente percebeu essa tua vontade de viver que tu tinhas, e que passavas muito, conseguias, e tu mostravas muito o teu dia-a-dia, tanto o melhor como o pior, e eu acho que foi o bom, de facto, porque eras tu, né? Para quem te conhece, não tinha como não ver a Vera. Desbloqueada, sem problemas de ela saber se estou feia, se estou gira, queria lá saber. Mas não, é difícil de lidar com o cancro, principalmente com a hipocrisia das pessoas, porque tu sais à rua a saber que estás feia como tudo, não é? E a pessoa diz, mas continuas linda, e tu dizes assim, fogo, sinceramente. Mas se a pessoa também chegasse e te dissesse, hoje estás mesmo um bocado. O meu marido dizia-me. Sim, mas o teu marido já lá está. Dizia-me. Mais sincero não podia ser, não é? Mas é quem está ali. Mas só há pouco tempo me confessou que aí quando faltava 2 ele pensava que eu estava a ir para o caixão, mas nem o diabo me quer. Nem o diabo. Foi literalmente o teu maior apoio, foi. Ricardo? Como é que se... Mas é muito chato o Ricardo, é muito chato. Mas lá está ali, está aqui, no fundo. Já viste que é ter, porque para além de ter, não é, todo um apoio, familiar, temos que ter o apoio em casa, não é, ter o apoio do é fundamental, porque... E são muitas as mulheres que ficam sem os homens. Nesse processo, exatamente, daí eu estar a dizer, porque acho que é realmente extremamente importante, porque é um processo duro, por si só, e nem toda a gente tem a força, não é, de acompanhar esse mesmo momento, ou pelos filhos, ou pela sobrecarga que é, e não saber lidar e desgastar a relação, no fundo. Vocês tornaram-se mais fortes com isto. Sim. Literalmente em família, em casal, e de forma... E que faz toda a diferença. Sem dúvida. Acreditas que esse todo amor também ajudou-te a curar? Sim. Aí não faltou mesmo. Porque acho que por mais que a gente tenha o amor cura, sim. Toda a medicina, tudo, o amor que nós temos em casa, os nossos ali, não tem como nós não... Porque dá-nos garra até, acredito. Dá-te força para continuar e dá-te força para tudo. Olha, eu acordava das minhas operações sempre bem, sem stress, estava sempre tudo bem para mim. Não... Mas acho que é mesmo o teu Só quero ir para casa... está tudo, eu só queria ir para casa, eles deixavam-me vir para casa, eu vinha feliz para casa, cheio de dores, mas estava em casa, estava tudo bem. Acabaste por ter uma grande ligação com a equipa médica? Sim. Que guardas contacto eventualmente até hoje, ou assim? E colegas, não é? Porque acabas também por conhecer pacientes que estão na mesma... Conheci pessoas lindas. Na mesma situação. Sim. Acabas também a ser força uns para os outros. Sim. E como é que você depois, acabaste provavelmente por perder alguns que foste conhecendo, como é que se lida, não é? Estar na mesma situação e ver outras pessoas à volta a partir? A mim custou-me muito perder um amigo meu que é o Diogo. O Diogo teve cancro antes de mim e olhar para o Diogo sempre foi... Aquilo não era para ele. Sempre achei que o Diogo conseguia ultrapassar isto e depois entretanto estive eu com ele, nós até nos ríamos da situação e depois veres que uma pessoa tão forte como tu também acaba por ir, dói muito porque nunca pensei que o Diogo não tivesse. É tal coisa, a gente quando faz 1, 2 vezes quimioterapia talvez ainda se... Uma vez. Eu acho que não me vejo a passar por isto pela segunda vez. Nego-me a passar por isto uma segunda vez. Porque dói, cansa. E o Diogo foi o que levou. Foi o cansaço, não foi... Sim, porque acaba, lá está, às vezes o desistir naquela situação que se está a viver, não é? Lidares, se calhar para mim, a dar com a morte de uma outra forma.
nessa altura. Eu falo sempre por alguém que acompanhou doentes oncológicos, não é? E pronto, claro, numa fase completamente diferente, a minha avó já era idosa, não é? Mas a luta que nós vemos da pessoa diariamente ali a lutar pela vida, e quando vemos que a pessoa desiste completamente, não é? Nós estamos ali à volta por nós, que a gente quer passar essa força, a pessoa... Temos que entender e temos que respeitar. Sim, porque só quem está nessa situação também sabe. Dói muito. A dor e a força que se tem para não desistir de viver, no fundo, não é? Hoje, não é? O que é que te deixa mais feliz, não é? Provavelmente há coisas que se calhar não davas tanta importância. Hoje... Feliz foi ter acordado com os meus 2 limõezinhos, não é? Porque pelo menos não fiquei, porque eu tinha a hipótese que me tinham dado era tirar uma maminha e deixarem-me outra, mas a probabilidade dele ir para a outra era muita, então aquilo foi logo radical, então é para tirar as 2. Mas não quer pensar, não há nada para pensar, é para tirar as 2. Mas quando eu acordei eu vi aquela montanhazinha e disse, ao menos vou com alguma coisa para cá. Porque a preocupação nem era eu, era o homem que tens em casa, vai-te ver assim, quer dizer. Sim, porque o teu problema era sempre ver, não é? Era sempre, como é que me vou ver? Vão mentir outra vez que eu estou linda, maravilhosa. Não é? E depois sabemos que passando isto tudo, não é? Há parte de relação, não é? Na mesma, ali. Sim. Pronto, mas tendo isto, não é? O que é que acabaste por ganhar, portanto, ter na mesma o teu peito, não é? Mesmo depois deste processo, e uma felicidade que a pessoa às vezes se calhar nem dava por ela, não é? Nunca valorizou talvez às vezes tanto um peito. Ter um peitinho. Exato. Às vezes afinal até está bom. Mas eu fiquei escandalizada quando vi, eu disse, eu 2 limõezinhos, tão pequenino, quer dizer, mas pronto, diz assim que nada, né? Mas tenho aqui, tá. Mas vim feliz. Não, mas o doutor antes de eu entrar, ele disse, Vera, vamos tentar ver o que é que podemos fazer. Se correr tudo bem, não lhe posso garantir, vai depender da pele e tudo, mas se correr tudo bem, acorda aí com qualquer coisinha. Para mim foi o mundo, deram-me o mundo. A vitória, no meio de toda esta batalha que foi, foi a tua vitória final. O que é que tu passaste a valorizar depois de todo este episódio, que talvez não desses tanta importância, ou que não olhasses da mesma forma que hoje olhas? Quero viver mais ainda. Dá-te mais ainda. Dá-me mais então, se a Vera sim. há 6 anos que já gostava de viver, então hoje... Quero viver mais ainda. Ninguém te para. Não. Já acaba por ser. Se eu puder andar, eu vou andar. Se eu puder voar, eu vou voar. Acabaste por mudar também prioridades, vontades, abandonar, sei lá, opções de carreira ou mudar. O que é que mudou assim drasticamente da tua vida antes e pós o cancro? Tornei-me mais forte. Não mudei muito a minha maneira de ser, acho que fiquei pior. Isso é bom. Sim, acho que fiquei pior, mas não... É a mesma força de viver, de estar com os teus, de viver intensamente quem está ao teu lado. Sim. Sem dúvida. Dou valor a quem realmente me ama e o resto é resto. Acaba-se por desvalorizar também aquilo, quer dizer, valorizar cada vez mais quem está por perto. Sim. E nem sequer ligar a quem não está, na verdade. Eu tive que ser seguida por uma psicóloga e só fui lá uma vez. E ela deu-me um exemplo que muita gente devia pensar nisto, e é verdade, faz sentido. Uma coisa é quando as pessoas morrem, a gente aprende a lidar com a saudade, não é? Mas se há pessoas que até te fazem mal e estão vivas, faz de conta que estão mortas. E tu aí vais conseguir levar a tua vida para a frente. Ou começar a eliminar realmente quem... fazer de conta que não existe. Porque nós muitas vezes temos aquela coisa de, seja lá quem for, amigo, parente, o que for, mas é realmente eliminar pessoas da tua vida que deixam de fazer sentido. Exatamente. E nós muitas vezes, essas pessoas sugam-nos a energia e não te deixam... Sim, parecendo que não. Aliás, é pior quem mantém-se em vida, não é? E continuamos a dizer quem já não está. Exatamente. Não é? Porque quando já não está, é muito fácil de lidar. Exatamente, é mais fácil. Mas quem está aí e continua ali. E suga-te. E tu ficas, meu Deus, desaparece. E nem o de já mal à pessoa, é só... Já não faz parte deste ciclo atual. E está tudo bem. E vamos seguir em frente. E aceitar esse processo com a maior naturalidade, que é limpar pessoas que não fazem sentido. Vera, para ti, no meio deste turbilhão todo que foi a tua vida, o que é o melhor de ser mãe? O que é o melhor de ser mãe? Agora lixaste-me. Mas
poder olhar todos os dias para os meus filhos, poder sentir aquelas boquinhas boas aqui na minha cara, sentir... Os meus filhos são muito diferentes, os dois. O meu mais velho é muito quente, é muito amoroso, é muito... Depois tenho um cabo-verdianozinho, que é o paizinho. São duas personalidades muito diferentes, mas que eu não vivo sem eles os dois. Eu fui para Moçambique agora, o meu pequenino ligava, não quis falar comigo e mandava-me voice a dizer: tu és feia, mãe, és-me feia. E aqui, estou linda, mãe, mas não vivo sem eles os dois, não. São a minha vida. Por razão. Sim, sem dúvida. E se eles não existissem, talvez não me tivesse submetida a isto tudo. E até porque a força é diferente. É diferente, é. Nós temos ali seres que dependem, eles eram muito pequenos. Não é? E eu lembro-me perfeitamente, eu já era mãe e ficar a pensar... outro com 4. Meu Deus, ia fazer. Mais do que nunca tu precisas de viver. Né? Se sempre foste vida, nesta altura então, e enquanto mãe de 2 pequenos não podia não ser diferente. Não podia ser diferente, sim. Que não ser viver. Portanto, e ainda bem que essa luta... E continua aqui. E lá está, acho que as coisas também acontecem quando têm que acontecer. E se calhar, se essa batalha calhou nesta altura, era porque nesta altura ias ter forças para conseguir realmente enfrentar esta batalha, que se fosse noutra altura não ias ter... Talvez não. A mesma força. Pelo menos até... É tal coisa, tudo na vida tem um porquê. Nós é que não conseguimos aceitar. Sim, eu demorei 2 dias para aceitar. Tive 2 dias que não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, depois até que eu disse, ok. E 2 dias é razoável, há pessoas. Foi fácil, não foi muito difícil, mas sofri muito, e o Ricardo sabe que eu sofri muito, mas o que mais me custou a mim, realmente, durante isto, foi não poder dizer à minha mãe o quanto me doía a mim, o que me estava a doer, estás a perceber? Porque depois também não querias passar essa dor para a tua mãe. E para a minha mãe eu tinha sempre o sorriso na cara. E podia ter acabado de chorar. Sim. E segundo, porque ela, não é, é ver a filha na mesma situação. Nenhuma mãe quer ver um filho nesta situação. E ainda é pior, tu não poderes, não é? Além de teres que lidar com as tuas e tentar proteger ao mesmo tempo a tua mãe. É o que mais dói. Nesse sentido. Mas ainda bem que foi essa boa proteção, não é? Porque foi para um bem também maior. Nisto tudo, esta tua viagem que falaste aqui, foste sozinha? Fui sozinha. Fui porque a minha tia preferida fazia anos e foi uma surpresa. A minha prima falou comigo, então fui lá. Foi só 9 dias. Mas foi uma coisa rapidinha. Ir respirar, não é? Foi muito bom. Foi muito bom. Porque claro que obviamente tens aqui todo o teu calor, não é? Da tua família, mas depois de todo estes anos, não é? E tens realmente este escape de viver, né? E o Ricardo lá me apoiou mais uma vez, disse: se é aquilo que tu queres, vai, eu fico com os meninos. Tirou ele férias aqui, ficou ele com eles e eu fui assim descansar. Está. E a entender, não é? É isto que eu falo muito, é a tal rede de apoio mesmo em família, não é? Não é porque se fosse, para muita gente é capaz de pensar: mas como assim, deixou os filhos e foi-se embora, deixou com o pai, como se tivesse a deixar com um estranho. Foi logo que a minha mãe perguntou: os teus filhos? Eu disse: vai ficar com o pai, tem um pai. Quer dizer... Exato, e é dizer, mas está da mesma forma que se o pai for, ninguém vai questionar. Se for o pai, ninguém questiona. Mas lá em casa a gente não tem muito disso, por acaso. Mas é isso que eu dizer, e é bom, e o falar-se, nem só para nós, mas para quem há de ver o episódio. E muitas vezes, calhar, está em casa e não dá este passo, porque a primeira família vai julgar, se calhar o marido nem vai aceitar, vai dizer: como assim vou ficar aqui com as crianças? Não, mas primeiro tens de perguntar, não é? Então, tem que haver diálogo. Não, e é uma gestão, não é do nada: olha, eu comprei, estou a ir, claro, é toda uma gestão. Antes de, tem que se falar e saber se ambas as partes. E a saber que há esta possibilidade de que está tudo bem e não, foi tudo bem organizado. E depois voltar, não é? Mas custa estar longe deles. Claro. É a falta do barulho, é a falta já não sabemos lidar sequer com um sítio silencioso. É difícil. Quando estamos, queremos por favor, um bocadinho de paz, silêncio. E depois quando há essa paz, quando há paz, a pessoa fica: meu Deus, como assim? O que é que se passa? Mas foi bom, foi muito bom. Em Cabo Verde fiquei uma noite sem a Alice, eu fiquei tipo: meu Deus, eu queria que ela fosse para eu descansar, mas agora estou, como assim? Estou aqui em casa. Quanto tempo? Eu fiquei lá 2 semanas, mas depois fui para a praia, não é, para a cidade, e os meus pais voltaram com ela só por uma noite. E eu no dia seguinte ia vê-la, mas aquela noite já foi tipo: já não tem ninguém aqui. Falta. Então acaba a ser, já não estamos habituados a os próximos 18 anos, 20. Eu quando acordei aqui, eu ouvi pai, eu disse: e é a primeira vez que dizem pai. Ao acordar-se. Exato. Mas ainda bem, cria-se toda uma dinâmica diferente. Exatamente. Depois disto, o que também é bom,
a nível familiar também de reestruturar-se desta forma. Não, Última é muito questão, bom. Verita. Diz-me. O melhor de ser mulher para ti é? Ser mãe. No final disto tudo, o resumo vai parar sempre ali, não é? Ser mãe, sem dúvida. Sem dúvida, não é? Ainda mais que tiveste a prova, não é? E estaria impedida de ser. O meu homem conseguiu-me dar aquilo que eu não podia. Já viste? Sou super grata em ser mulher e ser mãe. Perfeito. Larissa, obrigada. Obrigada, por esta Ângela. conversa, por esta segunda conversa. Obrigada por isto, obrigada. Desejo-te as maiores felicidades. Igualmente. Mereces viver, Igualmente. viver e viver para ti e Obrigada. para a tua família. Obrigada a todos em casa. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem os vossos comentários, os vossos likes e vemos no próximo episódio. Adeus.